nada mais além de ti. É isso mesmo. Quando as crianças vão para o seu culto, nós queremos reconhecer aqui a presença de alguém que nos visita, nos honra com a sua presença. Deus abençoe, venha mais vezes. Não sei se vem de muito longe. Vem de Leiria, mas é bem-vinda sempre que estiver aqui pela nossa zona. Alguém que também esteja pela primeira vez a acompanhar online também, sejam bem-vindos. No final do culto vamos ficar mais um bocadinho também. No final vou despedir e nós vamos ficar. As crianças têm preparado um momento especial também no final do nosso culto. Não muito tempo, mas vai ser muito importante para elas e para nós estarmos aqui mais alguns minutos com as nossas crianças. Lembrar também que hoje há um bom grupo de pessoas em São Marcos, a nossa congregação em São Marcos também, a louvar e adorar o Senhor. A irmã Eugênia falou e também a Graça nos cânticos que nós cantamos. O microfone está bem? Estão a ouvir bem? Ok. Então falaram sobre nós andarmos com Jesus e Jesus conosco, e Jesus nos reúne, e Jesus e Deus está conosco, e isso é muito importante nós sabermos que Ele está conosco não só quando nos reunimos aqui neste lugar ou em outro lugar, mas está conosco sempre, não é? Anda sempre conosco, e o desejo nosso e o foco das nossas mensagens este ano tem sido isso, nós andarmos no caminho de Jesus, andarmos com Jesus no seu caminho, no caminho que Ele próprio traçou, no caminho onde Ele está. Nós queremos andar, estar com Ele e andar com Ele no seu caminho. Eu queria convidar então para abrirem conosco, onde estiverem, Mateus capítulo 6, Mateus 6, começando no versículo 25. Mateus capítulo 6, começando no versículo 25. Nós vamos ler até o final do capítulo. Mateus 6, versículo 25. Bem, estamos todos? Muito bem. Então, passo a ler. Por isso vos digo, Jesus está a falar, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quando vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um metro, meio metro, a sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens e mulheres de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Oremos. Pai, nós reconhecemos que vivemos numa sociedade, numa cultura que promove o medo, que promove a ansiedade, que promove o cuidado exagerado, a preocupação, a comparação, a competição. É nesta cultura,
neste mundo que nós vivemos. Nós temos falado que queremos caminhar com Jesus. Neste mundo, caminhar com Jesus no seu caminho. Por isso pedimos que tu nos ajudes, ó Deus, enquanto tecemos alguns comentários acerca deste texto. Ajuda-nos a ouvir o coração de Jesus a bater. Ouvir as palavras de Jesus. Aprender com o seu exemplo. E vivermos outra cultura. Para o nosso bem, para a nossa qualidade de vida, não só vida física, mas sobretudo emocional e espiritual. E que tu recebas toda a glória. Pedimos a Deus humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao lermos esse texto, é importante nós não perdermos as primeiras palavras. Quando Jesus diz assim, por isso vos digo. Então, quando ele diz, por isso vos digo, o texto está ligado ao que vem antes. Não é mesmo? Está ligado ao que vem antes. Por isso, por causa de alguma coisa que ele acabou de dizer. E então é importante nós voltarmos um bocadinho, começando no versículo 19, e vermos algumas coisas que Jesus acabou de dizer nesse seu discurso, nesse seu sermão, que é famosíssimo, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, não é? Bastante conhecido entre os leitores da Bíblia, os que já ouviram alguma coisa sobre a Bíblia. E o texto que nós lemos esta manhã, inclusive, tem um texto, o versículo-chave de todo o discurso, não é? Que está nos capítulos 5, 6 e 7. O versículo-chave de todo o discurso, todo o sermão, está nesse texto que acabamos de ler. Mas vamos voltar um bocadinho para o versículo 19, a partir do 19 até o 24. Voltar um pouco. E vamos ler que Jesus está a falar sobre algumas alternativas. Algumas escolhas. Então ele começa assim no 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, as coisas que os meus olhos escolhem ver e procuram ver, estão constantemente a visualizar. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É que não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, naquela cultura romana da época. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui Jesus está a levar-nos a avaliar, as pessoas na altura e nós hoje, avaliar cuidadosamente entre essas alternativas que ele oferece e fazer uma escolha. Somos forçados, não podemos ficar, como se diz, em cima do muro. Não podemos ficar entre uma coisa ou outra. Quando não escolhemos um caminho, estamos a escolher o outro. Obrigatoriamente. Não há meio termo. E então, algumas coisas, por exemplo, entre ajuntar tesouros corruptíveis, que se corrompem, se estragam, se enferrujam, podem ser roubados, ou ajuntarmos tesouros incorruptíveis, que têm durabilidade eterna, não só para esta vida, mas para toda a eternidade. É a escolha entre nós termos olhos bons ou olhos maus. Olhos que trazem luz para a nossa vida, para o nosso caminho, nosso dia a dia, ou olhos que trazem trevas para o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. É a escolha entre
servir a um ou outro senhor. Qual dos dois senhores? Deus ou Mamon? São as palavras que ele usa. Deus, vamos servir a Deus, ou servir às riquezas efêmeras deste mundo, passageiras? Como vai estar o nosso foco, o nosso serviço, a nossa submissão? Somos súditos em qual rei? Qual é o Senhor? Qual é o rei? Qual é o mestre da nossa vida? Então, é isso, é sobre isso que Jesus está a falar, é avaliar cuidadosamente e fazer a escolha. É de rejeitar o outro Senhor e fazer a escolha livre e consciente. Ninguém é obrigado, já se falou nisso hoje de manhã. Ninguém é obrigado, mas fazer a escolha livre e consciente de Deus. Como dizia o nosso missionário Daniel Binho na semana passada, como mestre, como Senhor e Rei da nossa vida. Então é nesse contexto, logo a seguir a estas coisas, que ele diz: por isso eu vos digo o seguinte, o que vem a seguir. E basicamente, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Basicamente está a dizer, por isso eu vos digo, na vossa vida não há lugar para a ansiedade. Não riam. Jesus está a falar, respeitinho, está bem? Jesus disse que na nossa vida, com Jesus, não há lugar para a ansiedade. Fazemos a escolha, escolhemos Jesus, Deus é o nosso mestre, Rei e Senhor, e não há lugar para a ansiedade na nossa vida. Agora, eu reconheço que ainda esta semana eu tive um momento de ansiedade. Eu reconheço que durante este mês tive uns dias meio complicados. O meu portátil não quis mais funcionar, não é? E eu não conseguia recuperar informações de 16 meses, não é? Então, não foi fácil, não é? Não me desesperei, mas eu não estou a dizer que cheguei, estou perfeitamente doutor na matéria. Mas eu tenho caminhado. E penso que todos nós devemos, se não estamos nesse caminho, devemos entrar nele. E crescer, e melhorar, e aprender com Jesus. Ainda esta manhã, este dia. Então vamos falar sobre isso. Viver sem ansiedade. Estamos todos a aprender e vamos aprender um bocadinho hoje. Pode ser? Vamos juntos? Não é? Então, basicamente, Jesus está a dizer que nós não devemos andar obcecados pela segurança material. Nós achamos que o ter as coisas, ter um plano claro, traçado, as coisas não falharem, não perdemos o emprego, temos sempre um aumento, temos boas condições de vida, temos não só o pão de cada dia, mas alguma coisa que nós gostamos, não é? Para além do pão de cada dia. Nós achamos que isso é fundamental e sem isso não podemos viver. Então a segurança material torna-se a nossa prioridade, a nossa obsessão. E quando falta, entramos em ansiedade. Quando há trânsito e vamos chegar atrasados e isso ameaça o nosso emprego, o dia de trabalho, perdemos a segurança, não é? E por aí fora. Coisas que acontecem no nosso dia a dia. A verdade é que nós vivemos numa cultura que está sempre a empurrar nessa direção. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos ver aqui os versículos. Jesus diz no 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Coisas básicas, fundamentais, não é? Mas são todas elas materiais. Versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Continua na mesma linha. Ou ainda, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Os planos todos bem traçadinhos, e amanhã, a greve, não é? Amanhã, chove botes. Amanhã, há um terremoto. Amanhã, começa uma guerra. 24 de fevereiro do ano passado. Amanhã, qualquer coisa acontece. O filho está doente. Amanhã, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, disse Jesus.
Agora vamos parar aqui, fazer uma pausa e vamos falar sobre algumas coisas que Jesus não está a dizer, para não haver confusão aqui. Jesus não está a dizer, por exemplo, não está a negar nem a desprezar a necessidade de nós comermos, bebermos e vestirmos. Ele não está a dizer que isto não é importante. Não é isso que ele está a dizer. Não vamos agora distorcer o que Jesus está a dizer. No próprio capítulo 16, versículo 11, Jesus está a nos ensinar a orar e ele diz, olha, entre outras coisas, digam, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sem ansiedade, sem ficar inquieto, mas vou precisar de comer hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A verdade é que não é produtivo nós ficarmos inquietos e ansiosos. A única coisa que a ansiedade produz é úlceras de estômago, úlceras nervosas, essas coisas assim. Não produz, não resolve nada, não avança absolutamente nada. Pelo contrário, atrasa. Se achamos que vamos ganhar algum tempo, fazemos perder, porque estamos ansiosos, inquietos, estamos irrequietos, estamos agitados. Não acrescenta nada e nem é necessário. Repare o versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois a eles, pois o vosso Pai Celeste sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Ele sabe. Ou então aqui onde nós lemos hoje mesmo, no versículo 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então não é necessário. Não produz nada e não é necessário. Bom, outra coisa que Jesus não está a dizer é que nós não devemos ter cuidado. Ele não está, por exemplo, a dizer que nós não devemos pensar, ponderar, planear, prever, poupar. Ele não está a dizer que não devemos fazer essas coisas. Tudo isso é importante na vida. Sendo possível, devemos pensar, ponderar, considerar, avaliar. De facto, ele aqui até nos estimula a pensar. Ele diz, olha, vocês não andem ansiosos, e então, por exemplo, considerem, parem um pouco, pensem, e pensem nas aves. Pensem nos lírios, mas pensem mesmo, não é assim. Pensem mesmo, reflitam. Põe a cachola a funcionar. E observem como Deus cuida das aves e como Deus cuida dos lírios. Ele não proíbe o planeamento, como eu disse, a prudência, a poupança. Ele não está proibido isso. Isso é importante, faz parte. Sendo possível, não é? Tanto quanto possível, devemos planear, ser prudentes, poupar. Então, essas coisas Jesus não está dando. Devemos ter cuidado e ter responsabilidade, sim, mas não vivemos ansiosos. Há uma diferença entre sermos cuidadosos, sermos responsáveis e vivermos ansiosos. E é sobre isso que Jesus está a falar. Porque a ansiedade é o medo daquilo que nós não podemos controlar. Eu não sei se eu vou ter um emprego amanhã, não sei se vai haver transporte amanhã, eu não sei se vai ter toda a gente de saúde lá em casa amanhã, eu não sei se alguém não vai sofrer um acidente amanhã, e aí eu fico ansioso. Com medo de coisas que podem de facto acontecer, mas eu não posso fazer nada, não posso controlar. E a minha preocupação, a minha ansiedade não ajuda nada, pelo contrário, é capaz de atrapalhar. É capaz de acelerar o processo para que essas coisas aconteçam, porque eu estou agitado, estou inquieto, estou ansioso. Eu falei na oração, lembrei-me de dizer, mas eu volto a dizer aqui agora, nós vivemos numa cultura onde os média, onde os anunciantes, onde os políticos usam muito isso, medo, para manipular as pessoas, para promover as suas coisas, as suas ideias. Então usam o medo da guerra, o medo da fome, o medo da carestia, o medo dos aumentos, o medo da falta dos transportes, o medo da falta de saúde. Então eles usam isso, não é? Todos para nos manter ligados, para irmos à notícia de hoje, para ver quais são as novidades, para
não deixarmos de ir sempre e ouvir a notícia, não deixarmos sempre de ir às compras, não deixarmos sempre de falar ao telefone e gastar também, não é? Estamos sempre a mexer, a fazer as coisas. Eles usam isso para, de facto, nos controlar, nos manipular, nos motivar a comprar e a buscar as coisas que eles estão a promover. Então nós fazemos parte de uma cultura assim. Ela está constantemente a nos empurrar para aí. E é por isso que nós temos que ouvir Jesus, seguir no seu caminho, mesmo que seja em contramão, como diz o outro, né? No sentido inverso, no sentido contrário. Contra a cultura. De facto, nos versículos 31 e 32, Jesus diz uma coisa muito importante. Vamos ler novamente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Sabe, Jesus está a dizer aqui, em outras palavras, ele dizer, olha, isso de ansiedade é coisa de gentios. Isso é coisa de pagãos. Isso é coisa de pessoas que não conhecem a Deus. Isso é coisa, não é coisa nossa, não faz parte da nossa vida. Isso é coisa de quem não conhece a Deus, quem não anda com Cristo. Os gentios é que andam assim, vocês não precisam andar assim. Pessoas que ainda não escolheram Jesus como Senhor, como dizia Eugênio no início da nossa série, não fizeram essa escolha de Jesus como Senhor, como Mestre, como Rei da sua vida. Quem é que está no trono da minha vida? É Deus? Ou sou eu mesmo? E eu tenho que controlar, tenho que saber. Quem está no trono? De facto, nós podemos dizer que Jesus está dizendo, em outras palavras, que a ansiedade ela é incompatível com a fé cristã. Ela é incompatível. Eu disse no princípio que eu não sou ainda o craque total na matéria, tá vendo? Então, não entendam mal. Estou a aprender convosco, estamos todos a aprender juntos. Mas é incompatível com a fé cristã se nós de facto cremos que Deus está a cuidar de nós. No versículo 30, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Demonstração de falta de fé. Nós andarmos ansiosos, inquietos, atribulados, agitados sobre o dia de amanhã, sobre a provisão, sobre o que vai acontecer. No versículo 26, quando Jesus fala para olhar as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, ficam com a impressão de que os pássaros são preguiçosos, passam o dia sentadinhos. É isso? São preguiçosos? Ficam à espera de que o alimento lhes caia no ninho? Não, eles estão sempre ativos, estão sempre a voar de um lado para o outro e à procura do alimento. Aqui, se não há aqui, vai ali, se não há ali, vai para o lado. Não é? São ativos. Nós também temos que ser ativos. Temos que viver, temos que trabalhar, temos que correr atrás da vida. Não é? Somos ativos, como os pássaros, mas sem ansiedade, sem nos preocuparmos, sem andarmos inquietos e agitados. Amém? Versículos 28 e 30 fala sobre os lírios. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como não crescem, não trabalham, nem fiam. 30. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. É incompatível com a fé. Os lírios, eles não andam como os passos de um lado para o outro, mas não ficam ali deitadinhos na terra, à espera de alguma coisa acontecer. Não, eles têm as suas raízes lá, estão a puxar, estão a sugar a água, não é? E é preciso haver sol, depende disso, né? de sugar, a seiva, a água, a terra, os nutrientes na terra, estão ativos lá na sua forma de plantas, estão a fazer aquilo que foram criados para fazer para que tenham vida. Tem raízes profundas, tem luz, para a sua vida acontecer sem ansiedade, de forma natural. Absolutamente natural.
John Stott, um autor que eu gosto muito, que tem um livro sobre o Sermão do Monte, então ele diz assim: não só é incompatível com a fé cristã, mas é incompatível com o bom senso. É o juízo, o bom senso, é incompatível. Veja o versículo 34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quem é que sabe que vai acordar amanhã vivo? Eu não sei. Ninguém quer passar nisso. Fica logo ansioso, fica logo inquieto, né? Os meus filhos, o meu cônjuge, né? Aquela coisa que eu queria fazer. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. E não vale a pena estarmos esbaforidos por causa disso. Deixa o dia de amanhã cuidará de si mesmo, não é? Diz aqui no versículo 34. Mas nós gostamos disso, né? De sofrer por antecipação, né? E sim, quer acontecer isso, e se acontecer aquilo, e às vezes acontece mesmo. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, não acontece nada daquilo. E nós passamos em si. E aí, será que nós achamos que foi porque eu preocupei muito que não aconteceu? Isso é superstição. Isso também não é de Deus. A minha preocupação não ajudou nada a não acontecer. Não aconteceu porque eu não tinha que acontecer. E se tiver que acontecer, eu posso preocupar o tanto que eu quiser, vai acontecer também. É mesmo. Porque as circunstâncias são outras. Não tem nada a ver com se eu me preparei suficientemente na preocupação, na ansiedade, na inquietude, na agitação. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Fazemos aqueles filmes, né? Começamos a imaginar: se fizer isso, eu vou reagir assim. Se fizer aquilo, né? Acerca do amanhã que podemos não viver. O desafio é nós aprendemos a planear, a pensar no futuro, fazer os nossos planos, sem nos preocuparmos com ele. Planeamos, se der para concretizar, fantástico, não é? Se acontecer melhor do que eu planeei, melhor ainda. E se não acontecer, a vida segue, não é? Sem nos preocupar, fazemos o plano, o projeto, trabalhamos para isso, sem andarmos ansiosos. É isso que Jesus está a dizer, e eu também estou aprendendo. No versículo 27, ele fala sobre o côvado, não é? Qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Algumas versões falam assim: pode aumentar algum tempo a sua vida, não é? Alguém tem essa outra versão? Pode aumentar um dia a sua vida. Eu acho que é assim, não é? Por quê? Porque a palavra lá no seu original tem os dois sentidos. A ideia de encompridar ou expandir, não é? Alguma coisa. E então, da forma como está escrito, pode ser encompridar a minha estatura ou encompridar o tempo em que eu vivo com este corpo. O corpo crescer ou o tempo em que este corpo vive. Né? Pode ser uma coisa ou outra. Então não está errado, são duas maneiras de traduzir o texto. Mas a ideia, o importante é que a ideia não muda. Quem é que pode aumentar por sua vontade ou pela sua preocupação? Claro, os cuidados da vida nos dão mais qualidade de vida, podemos dizer isso. Se usar os bons nutrientes, vai crescer mais um bocadinho, não é? do que cresceria, mas chega um dia, mesmo aquele que cresceu muito, chega um dia em que acabou, não é? Com 2,20 metros e para, não é? Não vai continuar crescendo a 3,30 metros. Não, chega um dia, para, não é? Não há nada que nós possamos fazer para alterar isto, Jesus está dizendo. Spurgeon foi um pregador inglês. Eu queria que pusesse aqui uma frase dele, onde ele diz o seguinte: a ansiedade não retira a aflição do amanhã, só retira a energia do hoje. Só retira a energia de hoje. Naquele livro que eu mencionei do Stott, ele escreve, vou ler aqui um parágrafo só, nem é um parágrafo, um pedaço de um parágrafo. Preocupar-se com coisas materiais, de modo que elas monopolizem a nossa atenção, absorvam a nossa energia e nos atormentem com a ansiedade, é incompatível com a fé cristã e com o bom senso. Demonstra falta de fé no nosso Pai Celestial e, francamente, palavras dele, não são minhas,
é uma estupidez. Então vamos ser práticos agora. Como é que nós podemos combater a ansiedade? Não é? Já falamos muito mal dela, agora como é que podemos combater a ansiedade? E é o versículo-chave do sermão todo, que está no 33, que muitos aqui presentes, que estão a acompanhar, sabem de cor e salteado. Os que não sabem podem ouvir e apreciar quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A compreensão disto mesmo, não é só saber de cor, mas a compreensão disto, de buscar a Deus em primeiro lugar, ou seja, no meu trabalho, na criação dos meus filhos, nos meus relacionamentos, no prédio onde eu vivo, as decisões que eu faço pensando no reino de Deus, não na minha vida. Como é que eu posso melhor representar a Deus nesta circunstância, neste lugar, com estas pessoas, com esses colegas, com esses vizinhos, com esta família complicada que Deus me deu, muitos de nós poderão dizer, não é? Como é que eu posso representar Deus? Como é que eu posso agir de acordo com o reino de Deus? Então, percebeu o que estou a dizer? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas é esse o caminho. O caminho é este. É buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade. Primeiro. As decisões que eu faço não é se isso vai me promover e vai me levar mais além, ou vou ter o que eu preciso para sustentar os meus filhos. Tudo isso é importante, mas não é esse o primeiro. O primeiro é como é que eu posso representar Deus nesta circunstância. Como é que eu posso buscar a vontade de Deus, a justiça de Deus nessa situação? E confiar que Ele vai cuidar de mim, dos resultados, das consequências da minha decisão. Faz sentido o que eu estou a dizer? Mas quando nós compreendemos isso e aplicamos a nossa vida mesmo, em todas as áreas da nossa vida, então nós encontramos a resposta e a cura para as outras coisas todas que Jesus mandou a falar desde o capítulo 5. Que nós já temos falado aqui. Encontramos a solução para a ira, nós falamos sobre isso aqui, a cobiça, a mentira, a retaliação, a vanglória, a avareza. Se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo isso vai sendo tratado na nossa vida. Tudo isso e mais. Tudo isso e mais. A experiência vasta que Paulo tinha, com momentos em que poderia andar ansioso, inquieto, agitado, né? Não sei, quem conhece um pouco a vida de Paulo sabe que ele passou curtas e boas, não é? Situações tremendas. Então, com a sua experiência vasta, ele escreve aos cristãos em Filipos o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Todo lugar onde a ansiedade, né, se agita, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Já dizer, olha, em tudo, devem ser conhecidas diante de Deus as nossas petições, né? Através de orações e súplicas, em tudo. Isso para mim parece ser um estilo de vida, não? Não é só orar de manhã, orar à noite, orar à refeição, não é? Quando eu me lembro, quando eu não adormeço, não é só isso. É oração como estilo de vida. Eu vou para o trabalho e vou pensando nas coisas que tenho que fazer, ou nas crianças que ficaram em casa porque a escola está de greve, vou pensando nessas coisas, aí eu transformo isso tudo em oração. Então Deus cuida das crianças, me ajuda aqui com o trânsito, né? Que não, esse condutor maluco abençoa a vida dele, que ele não cause acidentes. E vamos orando, vamos falando com Deus. E ainda bem que foi quase um acidente, ainda bem, essa vez não foi, graças a Deus. É um estilo de vida. Um estilo de vida. Onde nós estamos em tudo colocando diante de Deus, momento a momento, na nossa vida.
agrada a Deus, pensamos nas coisas, planeamos, não é? Podemos até preocupar um pouquinho, eu não tenho a solução, ó Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, não é? Então, peça a Deus sabedoria e aí vamos, não é? Um estilo de vida. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus por oração e súplica. E eu pergunto, quanto é que a oração faz parte da minha vida? Quanto é que a oração faz parte da tua vida, da tua? Quanto é que faz parte da nossa vida? Não só, como eu disse, orar de manhã, a refeição e à noite, às vezes nem isso, né? Mas a nossa vida, diária, momento a momento, até que ponto faz parte da minha vida? Mas há algo aqui que Paulo diz, que ele acrescenta, que é fundamental na minha ótica, que é pedir com ação de graças. Ação de graças é interessante, eu vejo assim, eu vivo assim, eu tenho aprendido a viver assim, que é assim, eu não só agradeço pelo que Deus já fez, não só agradeço pelo que está a fazer, não é? E tal, mas agradeço pelo que vai fazer. E isto retira a ansiedade, porque eu confio que Deus está a fazer. Deus está a ouvir, está a preparar, está a resolver as situações. Então eu já agradeço. Não sei quantos já me têm ouvido orar assim, eu te agradeço agora pelo que já estás a fazer em resposta às nossas orações. Eu falo isso muitas vezes em oração, mas eu creio nisso. Não é só... Eu creio nisso. Então nós oramos em tudo e agradecemos com ação de graças. E quando fazemos isso, podemos desfrutar desta paz de Deus que excede todo o entendimento. É isso que Paulo está a dizer. Porque essa paz de Deus vai guardar o meu coração, os meus pensamentos contra a ansiedade, contra a agitação, contra a inquietação. A paz de Deus. Que excede todo o entendimento, não dá para perceber, eu não posso explicar porque é inexplicável. Essa paz de Deus é que vai nos guardar. Então a solução, a resposta para combater a ansiedade, é isso que nós precisamos nesta manhã e sempre. A resposta é buscar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade. Através da oração individual e também com outros, com irmãos, reunimos para orar, oramos através do telefone, não é? E tal, encontramos, falamos através do Zoom, não é? Fazemos uma reunião de oração, um tempo de oração, minutos, 5 minutos, 30 segundos, não é? Individual ou com outras pessoas. É fazer conhecido diante de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade através da oração. Há uma frase antiga que eu nem me lembro quando é que eu ouvi a primeira vez, mas volta e meia eu atiro. Quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, o problema, a situação está nas mãos erradas. Porque se eu entreguei nas mãos de Deus, não é preciso andar preocupado e ansioso. Eu posso confiar. Eu vou continuar a trabalhar como um pássaro. Eu vou continuar a crescer como um lírio, não é? Com raízes profundas e a depender do solo, que é Deus. Mas não tenho que estar ansioso, preocupado, inquieto, agitado. Não preciso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça através da oração não retira a minha responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade de trabalhar, de planear, de projetar, de executar. Mas me põe em contato com os recursos inesgotáveis de Deus. Amém? Não tira a minha responsabilidade, mas me põe em contato com os recursos inesgotáveis dele, nos quais eu posso confiar. Posso confiar nele, na sua provisão. Ele que é rei, ele é que é senhor, ele é que é mestre e que me ensina a viver sem ansiedade. Amém? Então, para concluir, queridos, o caminho de Jesus, com o caráter de Jesus, é sem ansiedade. Volto a dizer, estamos todos a aprender, está bem? Mas é sem ansiedade. Esse é o caminho é este, que nós estamos a trilhar. Quando nós sabemos quem nós somos pessoas em quem Jesus habita, Deus habita em nós. Quando nós sabemos onde nós vivemos no reino de Deus. Né? Podemos estar onde estivermos, na escola, no trabalho, na igreja, no prédio, na vizinhança, mas vivemos no reino de Deus, amém? Vivemos no reino de Deus, caminhando juntos no caminho de Jesus.
Então, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, vamos buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. À frente de qualquer outra coisa. Porque a ansiedade nos inibe de fazer isso, sabem? Quanto mais ansiosos estamos, menos nós vamos buscar a Deus. Mas quanto mais nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, quanto mais nós dependemos de Deus em oração, com ação de graças, então mais nós vamos viver sem ansiedade, vamos nos livrar dele. Isto é uma coisa, não existe sem a outra. Uma coisa não existe com a outra. Assim é que é. Uma coisa afasta a outra. Não é? Se estamos ansiosos, não podemos buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se buscamos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não vamos ficar ansiosos. Okay? Então vamos juntos, não é? Vamos perseguir, vamos seguir esse caminho de Jesus, orando constantemente, com ação de graças, seja individualmente ou em grupo, uns com os outros, e buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que vai acontecer? A paz de Deus vai guardar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções contra a ansiedade. Creem nisso? Amém. Espero não ter falado chinês hoje. Vamos colocar de pé, vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus e juntos seguir esse caminho. Juntos buscarmos a Deus de todo o coração, o seu reino e a sua justiça. E assim vencermos a ansiedade nas nossas vidas. Amém? Eu sei que entre nós há uns que são um pouco mais propensos do que outros. A ansiedade às vezes tem a ver com a personalidade, às vezes tem a ver com o passado, não é? Mas todos nós podemos aprender, podemos fazer melhor, podemos crescer nesta área. O meu desejo é que todos nós, cada um de nós individualmente, e nós como igreja, cresçamos nessa área, viver sem ansiedade. Não é? Já foi falado esta manhã, quem não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o primeiro passo é esse. O resto não vai funcionar. Eu não consigo buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar se eu ainda não estou a andar com Jesus. Então, primeiro tem que dar esse passo. Se alguém não deu conscientemente esse passo, não disse, eu quero seguir a Jesus, eu quero fazer de Jesus o meu Senhor e Rei e Mestre, se não tomou esse passo, é muito importantíssimo fazer. Não deixe passar o dia de hoje. Faça essa decisão hoje mesmo e partilhe com alguém que sabes que já anda com Cristo, para nós andarmos juntos. Okay? Pai, nós queremos agradecer pela Tua Palavra, pelo ensino de Jesus, por esse desafio tremendo, ó Pai. É um grande desafio, é maior para uns do que para outros, mas é um desafio para todos. E vivemos, de facto, sem ansiedade, porque estamos a confiar inteiramente em Ti, no Teu cuidado nas nossas vidas. Enquanto nós trabalhamos, batalhamos, vamos à nossa vida, nós podemos andar tranquilos e seguros de que estamos nas Tuas mãos e o Senhor tem o nosso futuro, o nosso amanhã nas Tuas mãos. Amém. Então ajuda-nos a aprender uns com os outros, a aprender contigo e a viver assim, para a Tua glória, para termos qualidade de vida emocional e espiritual e também, ó Deus, para ser bênção naqueles que estão à nossa volta. Nós oramos assim, com confiança, com convicção, no poderoso nome de Jesus, em que nós temos paz que excede todo o tempo. Amém? Amém. Então, despedindo quem está nos acompanhar, temos agora um momento muito especial que vocês vão perder, tá bem? Mas queremos pedir que Deus abençoe, tenha uma boa semana e nós vamos continuar aqui durante alguns instantes.